Salmo 39 e o versículo 7 diz assim: agora, pois, Senhor, que espero eu? A minha esperança está em Ti. Um pouquinho mais à frente, no Salmo 40, e o verso 1, diz assim: esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Então, amados e amadas, infelizmente tem muita gente esperando em coisas ou em pessoas, mas as coisas e as pessoas não têm a solução para tudo. E aí, quem coloca a sua esperança absoluta em coisas ou em pessoas, irá se frustrar. Porque, como disse, as pessoas e as coisas não podem resolver tudo. Só Deus. Por isso que o salmista está dizendo isso, que acabamos de ler. Mas, ainda no livro de Salmos, e no Salmo 69, no versículo 3, veja o que o salmista Davi fala: estou cansado de clamar, secou-se-me a garganta, os meus olhos desfalecem de esperar por meu Deus. Então, Davi já estava com a garganta seca de clamar. Davi, ele já tinha os seus olhos desfalecendo. Então, tudo isso indica que a situação que Davi estava passando não era fácil. Não era fácil. Ele já estava cansado. Os seus olhos estavam desfalecendo. Mas o texto está dizendo que ele estava esperando em Deus. Cansado, olhos desfalecendo, mas esperando no Senhor. No Salmo 119, e o versículo 81, diz assim: desfalece a minha alma, aguardando a tua salvação, espero na tua palavra. Os meus olhos desfalecem, esperando por tua promessa, enquanto eu pergunto. Então, mais uma vez, está aqui o salmista, em um estado de tristeza muito grande, situação semelhante
a mencionada antes de Davi, mas, apesar da tristeza, ele estava confiando em Deus. Ele estava esperando em Deus. Mas, irmãos, a questão maior não é esperar em Deus. Essa não é a questão maior. A questão maior é até quando esperar? Até quando esperar? Cansado, olhos desfalecendo. Esperar até quando? E essa pergunta muitos fizeram. Muitos fizeram. Se você pensa que só você faz essa pergunta, se é o caso, não está só não. Muitos fizeram essa pergunta. Por exemplo, o próprio Davi, no Salmo 6, e no versículo 3, ele diz: também a minha alma está muito perturbada, mas tu, Senhor, até quando? Até quando eu vou esperar em uma situação dessa? Até quando? Davi fez essa pergunta. Mas sabe outro que também fez essa pergunta? Foi Asaf, no Salmo 79. No Salmo 79 e no versículo 5, Asaf também faz essa pergunta. Até quando, Senhor? Indignar-te-ás para sempre? Arderá o teu zelo como fogo? Está aí. Asaf também fez essa pergunta. Quando de situação apertada, terrível, ainda no salmo seguinte, no Salmo 80 e no versículo 4, ainda o próprio Asaf pergunta: ó Senhor Deus dos exércitos, até quando te indignarás contra a oração do teu povo? Está aqui, mais um que perguntou. Então a questão maior não é esperar, mas até quando esperar? Moisés, no Salmo 90, também fez essa pergunta. No versículo 13 do Salmo 90, Moisés faz essa pergunta: volta-te para nós, Senhor. Até quando? Tem compaixão dos teus servos. Então a coisa estava apertada. Moisés estava esperando nenhum aperto, tremendo, assim como os demais que já citamos. E fez essa pergunta: até quando? Mas eu quero citar mais um que também fez essa pergunta. Eu vou citar Abacuque. Abacuque também fez essa pergunta. Abacuque 1:2. Abacuque diz: até quando, Senhor? Clamarei eu
e tu não escutarás. Ou gritarei até violência e não salvarás. Até quando Abacuque tinha que esperar? Então, meus irmãos, muitos fizeram essa pergunta. E nós vemos bênçãos que tiveram que ser esperadas. E que talvez muitos de nós, ou alguns de nós, esteja esperando e fazendo, quem sabe, essa pergunta: até quando? Por exemplo, o nascimento de um filho. E aí nós poderíamos ler, não vou ler para ganhar tempo, Gênesis 15, de 2 a 5, à espera, não é? De um filho. Quantos não estão esperando? Mas até quando isso? Poderia também citar uma cura. Uma cura. Não vou ler, mas poderia citar aqui a filha de Jairo, que procurou o Senhor para que a sua filha fosse curada. Então, são bênçãos que estão sendo esperadas. Nascimento de um filho, uma cura, uma libertação. Não vou ler o texto de Mateus 15, de 22 a 28. Mas a mulher cananeia, que tinha a sua filha endemoniada e aguardava uma libertação. Então são muitas as bênçãos que podemos estar esperando. Mas, irmãos e irmãs, esperar em Deus por quê? Por que devemos esperar? Irmãos, Jeremias, capítulo 14, e o verso 22, diz assim: há porventura entre os deuses falsos das nações algum que faça chover? Ou podem os céus dar chuvas? Não és tu, ó Senhor, nosso Deus. Portanto, em ti esperamos, pois tu tens feito todas estas coisas. Então, Ele é o Deus das providências. Esperar em Deus por quê? Porque Ele, Deus, é o Deus das providências. Jeremias diz: portanto, em ti esperaremos, pois tu tens feito todas essas coisas. Faz chover, faz o céu da chuva. Então, por que esperar em Deus? Porque Deus é o Deus da providência ou das providências. Mas esperar em Deus também, irmãos, diz lá no Salmo 25, no Salmo 25 é dito que devemos esperar em Deus. Sabe por quê? Diz lá o Salmo 25: guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, por ti espero o dia todo. Então
Então, por que esperar em Deus? Porque Ele é o Deus da salvação. Não há outro nome pelo qual importa que devamos ser salvos. Ele é o Deus da salvação. Então, por que esperar em Deus? Porque Ele é o Deus das providências. Por que esperar em Deus? Porque Ele é o Deus da salvação. E se nós formos, amados, para Tiago, capítulo 1, e o verso 17, nós vemos que devemos confiar em Deus, porque Ele é o doador de todas as bênçãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então, por que esperar em Deus? Esperar em Deus, porque Ele é o Deus das providências. Esperar em Deus, porque Ele é o Deus da salvação. Esperar em Deus, porque Ele é o Deus que doa ou é doador de toda boa dádiva. Se você tem algo que é bom, realmente bom, veio de Deus. Os canais podem ser vários, mas a fonte é uma só, Deus. Então por que esperar em Deus? Porque Deus é o doador de todas as bênçãos. E então, irmãos, nós podemos ver, não precisa citar o texto, nem ler para ganhar tempo, mas bênçãos que foram recebidas. Abraão recebeu a promessa de que teria um filho, quando se lamentava de que um estrangeiro deveria ser o seu herdeiro. Mas, amados, ele recebeu da parte de Deus a bênção. E aí, Gênesis capítulo 21, e o verso 1 a 3, diz assim: o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e lhe fez como havia prometido. Sara concebeu e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado de que Deus lhe falara. E Abraão pôs no filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, o nome de Isaque. E poderíamos também aqui incluir Ana, que chorou amargamente por um filho. Era uma pessoa de quem Penina zombava, mas ela também recebeu um filho. Esperou, mas ela recebeu. E concluindo de fato, eu quero ler com os irmãos o Salmo 46. E aqui, de fato, eu fecho, porque acho que já devo ter passado bastante aí do tempo. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se projetem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e espumem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará desde o raiar da alva. Bramam nações, reinos se abalam, Ele levanta
a sua voz e a terra se derrete. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, as desolações que tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Agora, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. De novo, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, irmãos, esperando em Deus. E até quando? Não importa. Deus tem o tempo dele. Mas não teve nenhuma promessa que tenha ficado sem resposta. Nenhuma. Então, não vamos colocar a nossa esperança nas pessoas, nem nas coisas. Mas vamos, primeiramente, fazer isso que o salmista está dizendo. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus.